Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Ademir. Vamos fazer essa entrevista então, aproveitando a sua passagem aqui pela Academia Goiânia de Letras. E Raquel Naveira, cronista, poeta, romancista, jurista também, né? Não podemos esquecer isso. Muita coisa. Então, diante de tudo isso, como que Raquel Naveira se define? É difícil definição, né? Creio que as coisas assim profundas, elas são indefiníveis. Mas aquelas poesias de autoconhecimento, elas sempre giram em torno do eu sou. E eu tenho um poema que diz assim: sou uma fiandeira, tecendo noite e dia uma esteira de pensamentos. Sou uma fiandeira, aranha que tira de dentro a liga que emaranha. E vivo à beira daquilo que é frágil, que parece fiapo ou que está por um fio. Então, essa imagem da fiandeira é algo sim que me define, que me representa, esse tear com as palavras, os textos, essa espécie de Penélope da palavra. Eu gosto dessa imagem. Muito interessante você começar com essa imagem, porque uma coisa que aparece muito na sua obra, sua poesia, sobretudo, são elementos da cultura popular, né? E você trouxe pra gente a questão da fiandeira, né? Qual que é a sua relação com a cultura popular? Sendo que você tem, né, toda essa tradição erudita e tudo mais, e uma obra muito profunda, mas você não escapa, né, desses elementos da terra, do povo e tudo mais. Como que você interliga isso na sua obra? Pelo fato de ser uma sul-mato-grossense, de ser uma alma criada na fronteira. Meus avós eram ali de Bela Vista, fronteira com o Uruapa, o Paraguai, os tios avós moravam lá e nós passávamos as férias em Bela Vista. Então toda essa cultura popular muito infiltrada pelos elementos da fronteira, o idioma guarani, o cancioneiro paraguaio, o contato com o indígena guarani, o indígena terena. Então todas essas coisas fazem parte assim do meu imaginário. Esses dias eu me lembrei de Gabriel Garcia Marques, Os 100 Anos de Solidão, onde ele tem aquele microcosmos particular de surrealismo, que é a sua Macondo, e Bela Vista é a minha Macondo. São os casos populares que eu ouvia, do folclore, da mula sem cabeça, do boitatá, os casos da Guerra do Paraguai. Então tudo isso povoou muito o meu imaginário de infância. Aquele estarmos sentados assim, de repente sentir cheiro da sucuri no rio, né? E a sucuri está vindo, está rolando pelo leito do rio. Então, todas essas lembranças, as laranjas ardidas no pé, a gente com a faquinha chupando laranja, todo esse imaginário de fronteira é muito presente na minha vida, na minha arte, nas coisas que eu escrevo. E realmente eu tenho uma paixão assim por todo lugar que eu vou, conhecer realmente o folclore, conhecer as manifestações populares daquela região. E eu acho que tudo é um pouco sertão, né? O sertão de Guimarães Rosa, o Grande Sertão, talvez seja localizado, digamos, mais em Minas Gerais, o sertão da Bahia, mas Mato Grosso é o sertão também, é tudo um sertão, um grande sertão, e a gente penetra por essas veredas, a gente viveu de fato essas veredas e a passagem de um mundo mais simples, digamos assim, para um outro mais tecnológico ou sofisticado. Eu fui aquela menina que estava na rede, estava vendo o gado e de repente estava numa escada rolante, estava no Teatro Municipal em São Paulo. Então, uma infância muito rica, de muitos contrastes culturais,
que me faz me sentir realmente uma cidadã do mundo. Isso é muito bom porque a cultura sul-mato-grossense ela é muito particular, tem coisas muito próprias, né? Só que ao mesmo tempo ela dialoga com todos os vizinhos, né? Inclusive vizinhos fora do Brasil, né? O próprio Paraguai. Sim, Como que é Bolívia. Bolívia também? Como que é o Uruguai um pouco, né? Como que essas influências acabam tornando a literatura feita no Mato Grosso do Sul peculiar? Qual que seria a característica fundamental dessa literatura, considerando todas essas influências e diálogos que realizam com os vizinhos? Sim, o impacto de uma natureza como a natureza do Pantanal é muito forte. E mesmo Campo Grande, assim como Goiânia também, é uma cidade de avenidas largas, de muita arborização. Os ipês floridos são a marca de Campo Grande. Então é uma topologia assim, muito diferente, muito aberta. Quando a gente vai, por exemplo, a Minas e vê as alterosas, as montanhas, é algo que causa muito estranhamento para nós. Nós estamos acostumados a uma bela vista, um horizonte sempre na nossa frente, estrelas perfurando o céu, a gente é acostumado com isso, né? Então, o impacto da natureza, o impacto da história mesmo, vamos dizer assim, daqueles ermos, quando entraram ali os mineiros, principalmente no sul de Mato Grosso, né? Porque em Cuiabá já são as bandeiras, os bandeirantes. Em Campo Grande, que é mais nova, são as carretas dos mineiros entrando naqueles campos esmeraldinos, aqueles campos ricos de Campo Grande. Então, é claro que todos nós somos seres contingentes, nós temos pai, mãe, uma raiz, nós temos uma história, e essa história está na nossa base como escritores, como cidadãos. Ótimo. E inclusive vou até pegar esse gancho para falar do seu livro Romanceiro de Cabeça de Vaca, O Andarilho das Américas, que é um livro de poemas, né, mas que é muito fortemente calcado na questão da história. Isso. Como você construiu este livro? Olha, eu gosto muito dos romanceiros, dessa mistura de poesia e história, de pesquisar a história e trazer com um viés assim bem conciso, porque a poesia é síntese, é concisão, com os toques de surpresa do lirismo. Então eu me sinto assim um pouco historiadora também. Eu gosto muito de história e escrevi vários romanceiros. Eu escrevi o romanceiro Guerra entre Irmãos, que é sobre a Guerra do Paraguai. Depois eu escrevi sobre os Cedros do Senhor, que é sobre a imigração árabe e armênia em Mato Grosso do Sul. Depois eu escrevi Caraguatá, que é sobre a Guerra do Contestado. E agora escrevi sobre o Cabeça de Vaca, que foi um explorador espanhol que veio em meados de 1500 para a América. E ele anda por toda a América, desde o México até Assunção, passando por Santa Catarina, enfim. E ele foi o primeiro a estar diante, o primeiro europeu a estar diante das Cataratas de Iguaçu e do Pantanal. E ele viu aquela imensidão e achou que era um mar, e ele colocou o nome de Mar de Charaiés. E aí ele chega até Assunção, onde ele se torna governador, e com muitas intrigas, fortes lutas entre os guaranis e os guaicurus. Então, aquele comecinho do domínio espanhol, muita intriga realmente. E ele vai terminar os seus dias na Espanha bastante empobrecido, esquecido, mas é uma figura extraordinária. As suas aventuras, a sua abertura de mente para um novo mundo, para conhecer um mundo
completamente absurdo para ele, né? Foi uma aventura muito incrível. Aí eu recuperei em 20 poemas sobre o Cabeça de Vaca. É um belíssimo livro. Obrigada. Inclusive no seu livro de crônicas, o Manacá, É o mais atual. o mais recente, você tem uma crônica muito bonita e que se chama Clarice Lispector e suas revelações epifânicas. E eu fiquei me perguntando, lendo essa crônica, qual é a sua relação com Clarice Lispector e com outras escritoras também que teriam te influenciado? A minha crônica, aqui o Manacá, a minha crônica, ela beira os extremos. Ela é um texto, vamos dizer assim, que ora vai caindo para a poesia, para muito lirismo poético, ora vai caindo para uma narrativa, um conto, ora vai caindo para um ensaio, que é o caso de Clarice Lispector e suas revelações epifânicas. Então, assim, são textos, hoje eu nem ando mais querendo chamar de crônica, porque são textos assim que nem eu sei o que são, mas eles caminham nesses extremos. E a Clarice Lispector é uma escritora que me marcou desde a juventude, quando eu li o primeiro livro dela, Laços de Família, que são contos emblemáticos, onde todo esse processo dela, da escrita epifânica, é muito claro. As suas personagens são femininas, elas estão num cotidiano e, de repente, acontece algo que leva essa personagem para a sua própria essência, algo que a impacta, que muda a sua forma de pensar, às vezes até a leva a pensamentos transcendentais, e aí, depois daquele instante epifânico, volta novamente o cotidiano. Geralmente é esse o perfil dos contos da Clarice. E eu sou, como tantas pessoas, uma apaixonada por Clarice Lispector, pelos seus livros, pelo seu fazer com a linguagem, mistério da linguagem. Isso é o que mais importa em Clarice, porque os seus, vamos dizer assim, os seus enredos são simples demais, até pobres. Porém, a maneira como ela vai trabalhando a linguagem que é o grande mistério, o grande gancho fantástico da literatura clariciana. E aí, nos anos 2000, eu tive a oportunidade de ir a um espaço cultural chamado Sena, lá em Itaim Bibi, em São Paulo, que era dirigido pela Olga Borelli. A Olga Borelli foi a sua secretária e a pessoa que ficou ao lado dela até a morte, foi a pessoa responsável por dar um corpo ao Paixão Segundo GH e depois o Hora da Estrela, que foi o último livro de Clarice, que ela já estava com câncer nessa época. E aí eu estive lá no Espaço Sena com a Olga Borelli, tive essa oportunidade de conversar com ela sobre Clarice, de chorar um pouquinho no ombro dela e foi algo assim maravilhoso. Eu tenho uns amigos que tocaram, musicistas, que tocaram muito lá no Espaço Sena, mas alguns já não a conheceram. Ela já tinha falecido, já estavam uns sobrinhos dela. Mas eu tive o prazer de estar com a Olga Borelli lá e de conversar sobre Clarice. São essas coisas, esses mistérios assim, que só mesmo a literatura pode trazer na nossa vida. Sim. Existe uma polêmica, eu nem sei se posso dizer que é uma polêmica, mas é uma discussão que se faz, se existe literatura feminina, no sentido de que as mulheres fariam literatura diferente dos homens, né? Ou é apenas literatura, tanto faz o gênero, não importa. Qual é a sua posição quanto a isso? Eu creio o seguinte, eu sou mulher
eu sou uma pessoa que tem muitos limites, sou limitada. Só Deus não tem limites. Então, se alguém ler algo meu e disser foi uma mulher que escreveu isso, para mim está tudo bem, tranquilo, é isso aí. Pode ser uma voz realmente feminina, forte. Porém, os meus romanceiros, eu recebi muitos comentários assim que eram viris, que pareciam escritos por homem. Talvez porque eu sou uma pessoa que tem muito sentimento, não poderia ser diferente sendo uma poeta, uma artista. Porém, eu não sou sentimental, eu não me derramo em sentimentalismos. Então, eu creio que isso dê esse toque viril. E uma outra coisa também que me aproxima do gênero masculino é que, por incrível que pareça, eu gosto de guerra. No sentido que eu gosto, não da guerra, eu gosto de histórias de guerra, de saber como foram as guerras do mundo, de saber como foram estratégias, por que Napoleão é considerado um estrategista, entende? De atos heróicos da guerra. Puxando um pouquinho isso, disso. A guerra é o momento extremo da vida humana em que a pessoa se revela na coragem, na covardia, na inteligência, sim, é nesse sentido? Exatamente, na superação de si mesmo, na inteligência, e sempre há a guerra, como diziam os gregos, há sempre a guerra de Atenas, que é a guerra da sabedoria, da defesa de um povo, e há sempre a guerra de Marte, que é a guerra da crueldade, da violência sem sentido, e você defender de repente a sua terra, a sua família, enfim, isso é um ato de coragem realmente. Então, até na guerra há essa diferença, vamos dizer assim. Então, eu gosto de estudar isso, sabe, Alexandre Magno, essas coisas, eu amo, sabe? Você tem um diálogo muito forte com a história mesmo, né? Isso é bem evidente. Isso, né? Napoleão também é uma figura que eu gosto de estudar, gosto de me aprofundar. Então, talvez, voltando à sua pergunta, isso dê um toque um pouco viril àquilo que eu escrevo. E, como lhe disse, eu sempre coloco o amor, o ser amada, as buscas de uma mulher, mas algo em mim é muito racional, sabe? É muito voltado para o racional. Então, talvez seja esse o toque, mas, voltando também, ser mulher é para mim a minha condição, e a condição da mulher também, que gosta de um ombro, né? O ombro do homem, o ombro do amigo. Isso é uma fragilidade minha, mas que me faz mais forte. Perfeito. Então, na sua crônica existe esse espaço do entre gêneros, na poesia tem esse diálogo com a história e conversa muito precisa também, musical. E o romance? Qual que é a sua perspectiva do romance? Pois é, o romance, eu tenho um só romance, que é Álbuns da Lusitânia. E é um romance, não é bem autobiográfico, mas é assim, inspirado na minha família, que era uma família portuguesa. Meus bisavós vieram com meu avô com 4 anos de Portugal, Figueira da Foz, Quiaios, vieram para o sul de Mato Grosso, uma carta convite de patrícios, e eles vieram e fincaram raízes em Campo Grande, acreditaram, fizeram uma nova vida ali, e ali tiveram os outros filhos. Meu avô era português, mas teve filhos também, o casal teve filhos brasileiros, né? E aí eu conto um pouco dessa chegada deles e dessas lembranças dos primos, e das suas vidas às vezes intricadas e muito romanescas. Então é um livro inspirado
pouco, vamos dizer assim, pouco muito na minha família, né? Eu acho que isso todos fazem mais ou menos isso, né? Lembramos agora do Garcia Marques, ele dizia assim, dizem que meus livros são fantásticos, dizem que 100 anos de solidão é fantástico, mas tudo tem base na realidade, tudo tem base na realidade. Quando ele diz, por exemplo, que havia uma senhora, uma tia, avó muito velha, e que um dia ela foi escondida dentro de um armário, nunca mais ninguém procurou, e um dia abriram o armário e ela estava lá dentro. Ora, quem não passou por isso, né? A vida é fantástica. De ter, de repente, uma pessoa muito querida, uma pessoa da família, e você nunca mais saber notícias dela, nunca mais ter contato com ela, e um dia, de repente, você a reencontra, ela está ali dentro do armário fazendo crochê, né? E você relembra tudo. Então, esse fantástico, ele tem a base sempre no real. E a minha família, uma família assim, descendente de Adão e Eva, né? Com muitas implicações e conflitos, então eu coloquei tudo isso no Álbuns da Lusitânia. Então, no caso, é um romance que tem um aspecto ao mesmo tempo pessoal e épico. Isso. É de uma saga familiar. Exatamente. Quem ama assuntos de guerra, ama o épico, né? Sim, é verdade. O épico faz parte. A sua obra toda dialoga muito bem entre si, assim, é muito coesa. Você sente essa coesão? Pelo menos eu, enquanto leitor, eu percebo muito isso, muito claramente. Até a literatura infantil, que pode ser eventualmente uma coisa mais separada, mas não, ela tá ali. Olha, Ademir, eu acredito que, como nós somos seres limitados, eu te falei isso, a imaginação é ilimitada, mas nós somos seres limitados. Então, todo escritor, na verdade, ele elege alguns assuntos que lhe são mais caros, que ele aprecia mais, ou que ele se sinta mais à vontade abordando esses assuntos. Então, talvez nisso esteja essa coesão. Eu gosto de história, eu gosto de viagens, eu gosto das mitologias, a mitologia greco-romana, por exemplo, e até mesmo as histórias bíblicas todas, o patrimônio das histórias bíblicas. Então, tudo isso está presente na minha obra, porque é realmente onde eu me sinto mais à vontade, onde eu sinto vontade de falar. A natureza do meu estado, a valorização dos escritores do meu estado, dos percursos, fantásticos também, muito fantásticos. A ida do Visconde de Toné durante a Guerra do Paraguai até o sul de Mato Grosso, a ida de Guimarães Rosa ao Mato Grosso, os caminhos assim de inocência, aquela personagem romântica do Toné, as lembranças dos diários da guerra, da retirada da Laguna. É um percurso que eu fiz questão de palmilhar realmente, palmo a palmo, de conhecer por onde passou a retirada da Laguna, onde que encontraram o Guia Lopes, como que todas as coisas aconteceram, onde que estava o Toné, onde que foi morto o ditador Solano Lopes, Cerro Corá. Eu fui lá para ver onde que foi, o Rio, a maneira como que aconteceu, entendeu? Então, essas coisas me encantam. Esse diálogo do Rio Grande com o Sul, com o Paraguai, realmente é muito rico. Você sente que é uma região que é muito literária, diferentemente, por exemplo, de um registro de sertão que existe em muitas literaturas, mesmo na Goiânia, que é sempre aquela coisa mais comezinha, da vida do caipira, aquela literatura mais regionalista muitas vezes, enquanto que existe no Mato Grosso do Sul um registro épico, né, muito por conta da Guerra do Paraguai e essas relações, que é muito forte. Exatamente, é muito forte. Os guaicurus, né, que muitas vezes a representação indígena em Goiás, em Minas... Eram índios cavaleiros. Isso, é uma representação indígena que o torna o índio pacífico, quase sempre uma vítima. Os guaicurus não, eles eram
eles geravam medo, né? Eles eram muito fortes, muito poderosos. Sim. Quer dizer, tudo isso é alimento também para a literatura, né? Uhum, com certeza. E até eu citei, e é verdade também, que o Guimarães Rosa, ele tinha primeiro um encantamento por Euclides da Cunha com os Sertões. Foi o livro que despertou, talvez assim, uma continuação em Grande Sertão Veredas. E ele tinha também paixão pela retirada da Laguna, do Toné. E quando Guimarães Rosa foi a Mato Grosso, ele também fez questão de palmilhar toda a retirada da Laguna, porque era muito impressionante para ele o livro. Então, são intertextos que vêm de muito longe, né? E assim me arrepia. E aí aquela célebre passagem que o Guimarães Rosa conheceu o Manuel de Barros, e o Manuel de Barros jurava de pé junto que tinha conhecido o Guimarães, que tinha tido esse encontro com ele na Inhacolândia. Mas o Abílio de Barros, que era o irmão do Manuel, dizia que ele que tinha encontrado, contou para o Manuel como foi o encontro com o Guimarães Rosa, num trem ali na região da Bolívia com a Inhacolândia, né? Corumbá, aquela região ali. Então, a gente não sabe, porque literatura é assim mesmo, né? É uma mistura de ficção, mas tudo isso está contado no livro Ave e Palavra, do Guimarães Rosa, e naquele conto Vaqueiro Mariano. Sim. Então, quer dizer, fundo de verdade, como diria o Gabriel Garcia Marques, sempre tem. Isso. E nada melhor do que um escritor, uma escritora para revelar essas verdades escondidas ou não tão escondidas nas entrelinhas. Então, Raquel, muito obrigado pela entrevista. Tesouros, né? São os tesouros, nossos tesouros literários. Então, muito obrigado pela entrevista. Foi uma grande conversa. Grato. E eu agradeço muitíssimo. Foi muito bom ter conhecido você. A gente já trocava mensagens e hoje a nossa amizade se solidifica ainda mais. E eu espero estar em Goiânia mais vezes. Muito bom. Uma amizade épica. Ok.